Fala CrossFitters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel, e hoje eu estou com Alexandre, que é advogado, vai falar um pouquinho mais da carreira dele, mas hoje a gente vai falar sobre um tema que pouquíssimos empresários gostam, mas é um termo extremamente... mas é uma área extremamente importante, que é a parte de tributação, toda essa parte jurídica que os empresários precisam entender, que eu particularmente estou começando a estudar agora, e o nosso doutor aqui vai falar sobre todos esses pontos que você precisa entender, pelo menos o mínimo, para você conseguir ter uma empresa e você tá tudo certinho dentro da lei, não passar perrengue e, muitos dos casos, às vezes até conseguir economizar, que é o que você quer ouvir, né? Você pode economizar entendendo um pouco de tributário. Tudo bom, meu doutor? Tudo certo? Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast hoje para, como você bem disse, falar de um tema que é muito importante, que é a parte jurídica como um todo, né? Tributação, direitos trabalhistas, a importância de repente você ter um contrato bem feito ali no seu dia a dia. Mas acredito que o principal foco seja de fato a tributação, até porque é onde eu atuo, até me apresentando. Fala a sua formação, sua especialidade. Eu sou advogado, eu já me formei aí tem 6 anos, embora não seja muito. Já tem um tempo aí que eu lido basicamente com direito tributário. Nesses 6 anos, basicamente desses 6 anos, lidei com direito tributário e mesmo antes de me formar, eu estive no outro lado da moeda, né? Eu trabalhei na Procuradoria da Fazenda, que é onde faz a cobrança dos tributos, e hoje eu atuo ao lado dos contribuintes evitando essa cobrança. E a gente vê muito na prática algumas cobranças indevidas, mas algumas cobranças elas nascem justamente pelo fato de que a empresa desconhece algum regramento jurídico, né? Então é por isso que esse tema é bastante importante de fato. Show de bola. Antes do Ale ser um advogado de excelência, ele é o meu BFF, meu melhor amigo. A gente se conhece desde os nossos 8, 7... já tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. O Ale tem 29, eu tenho 28. Então aí foi na casa dos seus 8, 9 anos que a gente se conhece. Ou até menos. Segunda série, não me recordo muito bem. Segunda série. Mas não é porque ele é meu amigo que eu falo que ele é um dos melhores advogados aí de Ribeirão, vulgo Brasil também às vezes, mas muito bom no que faz, sempre me ajudou. E como é algo que eu venho estudando mais, venho me interessado mais, eu gostei, quis trazer o Ale para o podcast. Já dizendo também, vou colocar um setor, um módulo no método Skill. Então, já vai aparecer aqui a propaganda, mas se você quiser entrar lá na página da Skill Business, preenche lá, entre em contato com a gente, ou sobre o método Skill, Skill Business, mentoria, etc. Para a gente falar, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o Ale, e a gente vai falar alguns pontos que é muito importante porque a gente precisa entender nas academias. Primeira pergunta. Aliás, antes de mais nada, Ale, o que você acha de empresários, você que atua com isso, os que buscam a empresa que você trabalha, qual que é a noção que eles têm dessa parte tributária? Como vocês conseguem ajudar? Explica um pouquinho melhor, só para eles entenderem o contexto da importância de um bom direito tributário. Perfeito. Hoje, só para a gente contextualizar, eu trabalho numa empresa de consultoria tributária, ela chama HMPX, é aqui de Ribeirão. Então, apesar de eu fazer um trabalho, ser advogado e em tese fazer um trabalho jurídico lá no nosso escritório, quando a gente vai analisar uma empresa, a gente consegue fazer uma análise do todo. Porque o meu trabalho jurídico ele depende, por exemplo, de uma questão contábil, de uma questão de consultoria. E a gente consegue perceber na prática que alguns empresários eles têm um certo desconhecimento da legislação. Porque quando chega para a gente fazer uma análise, raramente alguma empresa não tem algo a ser feito ou ela está deixando de fazer algo que pode implicar num passivo para ela no futuro. Então, assim, é uma análise que a gente tem que fazer porque acontece. Olha, eu tenho um contador, às vezes meu contador não sabe dessa regra. Ou até mesmo o inverso, o advogado não sabe dessa regra. Então, assim, essa análise do todo que a gente faz e também a gente nota fazendo essa análise do todo que a legislação, e claro, a legislação brasileira ela é extremamente complexa, são diversas normas, mas a Receita Federal, as receitas estaduais, por exemplo, elas não querem saber disso. Você não sabe ou não sabe, é um problema seu.
Então hoje a gente nota sim que há bastante desconhecimento ali por parte na condução da empresa. Tá? E isso, no meu entendimento, se dá tanto por conta da complexidade tributária, tanto em razão mesmo dessa dificuldade ou da falta mesmo de conhecimento da empresa que está lá, ou melhor dizendo, de quem está cuidando dessa empresa, conhecer a operação dessa empresa a fundo. Então, assim, tem uma certa dificuldade sim. E quando a gente fala com o empresário, porque isso eu te garanto, ninguém conhece melhor o negócio dele do que o próprio empresário. Ele pode ter um time por trás dele gigantesco, mas o empresário ele sabe, assim, com as minúcias, qual que é a atividade que ele faz, o que ele exerce, o que ele deixa de fazer. E ainda assim, esses empresários eles têm dificuldade na questão tributária, trabalhista, contratual, por exemplo. É por isso que eu falo para vocês, para entender pelo menos o básico. Para entender o básico, porque... E eu sei, muitos sabem, tem muito escritório ruim de contabilidade e simplesmente ele só te envia uma guia e depois dá uns 5 anos vai aparecer algum... Eu já peguei vários clientes nossos que, putz, Léo, tô enforcado aqui porque apareceu um imposto que eu não pagava há 5 anos desde que eu abri e o contador não me passou e aí tá pagando um juros gigantesco. Então por isso que eu falo para você entender pelo menos o básico para você cobrar o seu contador para ver se está tudo certinho. Então é muito importante isso. Para você, às vezes, economizar já agora, ou às vezes a gente vai falar um pouquinho aqui, coisa do Simples Nacional, que talvez você não saiba como você pode pagar uma porcentagem menor, ou no caso de você não se ferrar no futuro de ter que pagar uma dívida aí gigantesca que às vezes pode quebrar o seu negócio. Então, é importante essa parte tributária, sim. Eu sei que é chata para nós, a gente gosta de venda, a gente gosta de experiência do cliente, a gente não gosta dessa parte. Sim, acredito que muitos 95% dos empresários contratam uma empresa de contabilidade e deixam na mão dela. Em muitos dos casos, às vezes, vai dar um BO por você não ter conhecimento nenhum, certo? Exatamente. E essa questão que você falou, às vezes eu sou surpreendido com um débito que eu não sabia. A principal questão do direito tributário em si é o fato de que o empresário e aquele que faz a contabilidade, acompanha, ele tem a liberdade de falar, olha, eu faturo tanto, então eu tenho que pagar tanto. É o contribuinte que faz esse trabalho. Acontece que a Receita ela tem 5 anos para fiscalizar. Olha, então o que eu disse lá em 2020, ela tem até 2025 para me questionar. E acontece que, invariavelmente, essa surpresinha, esse tributo que eu não sabia que eu deveria calcular, quando ele vem, ele já tem ali 4, 3 anos de juros, tem incidência de multa. E é uma questão que vem numa hora, às vezes, que o empresário já não está assim, sufocado e vem essa surpresinha, às vezes, de um tributo que foi recolhido de forma indevida. E isso atrapalha bastante, o valor costuma quase dobrar, dependendo da multa que for aplicada, dependendo dos juros. Então, assim, tem casos, por exemplo, que a multa pode chegar a 150%. Então, eu devo um valor de tributo e minha multa é superior ao próprio tributo. Porque a Receita entendeu que aquela minha falta de declaração, ela se constitui, por exemplo, uma sonegação ou algo do tipo. É claro, tudo é discutível, mas a hora que chega, tem que resolver. Maravilha. Fala, turma, você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. Então vamos lá, vamos trazer para vocês agora perguntas que eu mesmo quero entender melhor, tanto que estou com o meu caderninho, com a minha caneta, mas perguntas que acredito que vocês fariam também para vocês entenderem mais sobre o seu negócio. Vamos mais por essa parte de tributos agora, né, bem direcionada. Quais impostos a academia tem que pagar? É assim, a academia, antes de saber o que ela tem que pagar, a gente tem que entender que toda empresa ela tem um regime de tributação. Uhum. Normalmente, as empresas de academia, elas estão dentro do Simples Nacional por uma questão de faturamento. Dentro desse Simples Nacional, eu já vou ter uma guia, que é a guia DAS, que ela já vai englobar os tributos que incidem nessa operação. ISS, RPJ. Ah, mas eu nunca paguei ISS, eu nunca paguei IRPJ. Sim, porque está dentro da sua guia DAS. GPS. DAS.
DAS. A GPS é a questão previdenciária. Então eu tenho lá a minha guia DAS, tenho a questão previdenciária. Tudo isso, se for no Simples Nacional, vai ser calculado de uma forma, como o próprio nome diz, mais simples, e eu tenho menos recolhimento de guias. Mas os tributos incidentes são esses, ISS e RPJ, que vai ser recolhido por dentro de uma guia única. Tá? Uma outra questão. Mas minha empresa ela pode ser do Simples Nacional? Sim, a sua empresa pode ser do Simples Nacional desde que ela não fature acima de 4 milhões e 800. Então já fica um alerta. Eu estou no Simples Nacional? Sim, estou. Faturo mais de 4 milhões e 800? Tem alguma coisa errada. Então, Estou fora do Simples Nacional e faturo menos de 4 milhões e 800? Estou, de repente, no lucro presumido? Opa, vamos analisar, porque o lucro presumido e depois o lucro real, que são os dois outros regimes, eles são bem mais complexos. Então, assim, a depender do faturamento, o ideal é que uma academia esteja dentro de um Simples Nacional, por exemplo. E tem muita gente que eu conheço que tem só MEI. Eu falo BO que dá de ter só MEI. A questão da MEI é o seguinte. Nem pode. Do MEI, né? Primeiro que a Receita entende que é uma academia ou atividades que tem, por exemplo, conselho de classe, sabe? Que envolve educação física, que envolve, sei lá, advocacia. Eles se caracterizam como uma atividade intelectual. Mas o que isso significa? Significa que atividades intelectuais elas não podem ser tributadas na forma do MEI. E assim, mas pode parecer ruim. Tudo bem, mas o MEI ele tem também algumas restrições. O MEI eu posso faturar até 81 mil por ano. Se eu estourar esse teto, eu não posso mais ser MEI. A vantagem do MEI, sim, tem uma tributação mais simplificada do que a do Simples Nacional? Tem, eu pago uma guia lá de R$70. Só que eu posso ter só um funcionário. Eu tenho algumas limitações. Então, ainda que fosse possível... No MEI você pode ter funcionário ainda. No MEI você pode ter um funcionário. Não sabia. Um único nem funcionário. Podia ter. Agora, no MEI, tem essas limitações de faturamento. Só para quem fica na média de R$6.600 por mês o faturamento do MEI que ele pode ter para não estourar o 81 mil anual. Só que tem essas limitações. E eu não sei se um CrossFit ou uma academia ela consegue girar com um único funcionário. Então seria um caso até de analisar. Olha, eu tenho mais de um funcionário, somei, estou correndo um risco aqui de ter alguma questão. E acho que já vai o gancho da segunda pergunta, que eu acho que nem está aqui no nosso questionário, mas a importância de ter funcionários registrados que não acontecem muito em academia. Muito como prestador de serviço. Eles abrem o MEI deles eles pagam por hora aula, etc. Fala o que pode implicar com você não registrar e a pessoa trabalha de segunda a sábado dentro da sua academia, o BO que pode dar. Sim, eu até vou contar um caso real aqui. Antes de eu começar a advogar no direito tributário, eu trabalhei no escritório e eu fiz trabalhista lá. E me chamou muita atenção, porque eu lembrei até de você na época, uma empresa, um CrossFit ali, que ele tinha 2 meses e ele já estava com um processo trabalhista. Isso me chamou a atenção. E o que aconteceu? A empresa ela começou a fazer vários contratos de prestação de serviço com pessoas que são, de fato, empregados. E assim, deu um problema com um funcionário, o funcionário já chegou e falou assim, bom, mas eu sou empregado, eu não sou prestador de serviço, eu quero isso, quero meus direitos trabalhistas. Então vamos lá, contratação de prestador de serviço. É um puta passivo trabalhista que você começa a constituir, claro, desde que de fato esse cara não seja um prestador. Vamos supor, o que eu tenho que analisar? O que a CLT fala, a lei trabalhista? Que vai ser empregado aquele que for subordinado ao empregador, tiver habitualidade e etc. Então assim, o que eu tenho que analisar se eu vou fazer um contrato de prestação de serviço? Eu cobro horário do meu empregado? Com certeza. Cobro. Eu pago ele lá certinho? Mês a mês. Dia quinto, dia útil. Pago. Ele vai semanalmente lá na minha academia? Vai. Então, gente, não é prestador de serviço. Ele é um empregado. E aí a gente tem várias implicações. Além de um processo trabalhista, recolhimento a menor de contribuição previdenciária. Porque se eu não coloco esse meu funcionário na folha e esse funcionário ele tem um encargo previdenciário que eu tenho que recolher, eu estou deixando de pagar a contribuição previdenciária. Entende isso? E assim, às vezes a gente vê muita empresa que fica apegada ao fato, olha, eu não vou registrar porque isso aqui vai me causar um ônus, um aumento. De fato, causa. Mas a gente tem que analisar outras questões também. Às vezes o registro desse funcionário vai me permitir um desconto lá no Simples Nacional.
Eu não sei se as pessoas sabem, mas isso é uma possibilidade que existe lá na lei do Simples Nacional, que, por exemplo, se eu tiver um custo meu de folha de salário que for igual ou superior a 28% do meu faturamento, eu consigo ter uma redução na minha alíquota do Simples Nacional só pelo fato de eu ter esse registro de funcionário e essa folha salarial. Salvo melhor juízo, 6% seria essa alíquota. Hoje a alíquota, se eu não tiver esses 28%, ela vai ser de 15,5%. Então só pelo fato de eu ter uma folha, eu já conseguiria economizar lá no meu Simples. Então isso que ele acabou de falar chama fator R. Eu até comentei num episódio passado, não sei se vocês viram, mas pega isso, anota esse fator R, então chega no seu contador e fala, Ciclano, minha empresa está enquadrada no fator R? Se ele falar, que porra é essa? Aí você já troca de contador. Mas se ele falar, não, aí você explica. Fator R, se você tem, vamos supor, 10 mil de faturamento e 28% está enquadrado nisso, do 2.800 é de folha salarial. Ah, não tenho, Léo, tenho um funcionário, eu pago 1.400. O que você pode fazer? Você pode colocar o seu Prolabore para completar esses 1.400 do funcionário, você põe o seu Prolabore 1.400, deu esses 28%, isso te enquadra para você pagar 6% do Simples. Então já olha quanto que você está pagando. Às vezes você nem sabe quantos por cento você paga. Mas, pô, tô faturando 10 mil, tô pagando 15%, busca essa contabilidade, pergunta se está enquadrado no fator R, que num caso desse você diminui 9% da sua porcentagem do seu imposto. Isso é muito dinheiro no ano. Estou falando em 10 mil, mas aqui a gente sabe que a maioria das academias fatura acima de 40. Então olha a porcentagem que você vai descontar. Então essa é uma dica para você anotar, para você chegar no seu escritório de contabilidade e ver se você está pagando esses 6% e está dentro da lei, causando isso dos 28% do seu folha salarial. Show de bola? Outro ponto, Léo, até para completar isso que você falou, não é só a economia dali para frente, né? Porque, de repente, se eu tenho esse direito, sei lá, desde 2021, a minha folha já representa mais de 28%, significa que em 3 anos eu fiz um pagamento indevido. Uhum. Ou um pagamento a maior, porque minha alíquota deveria ser 6% e eu estava pagando sob 15%. Então eu consigo até, num trabalho de consultoria tributária e revisão tributária, pedir a repetição desse indébito. O que significa isso? Receita, me restitui aquilo que eu paguei. Aí eu vou pagar menos. Aí dali para frente você paga menos e o passado você consegue restituir esse valor que você pagou indevidamente. Eles dando certo, eles te pagam ou eles vão descontar no Simples? Na verdade, essa opção é o contribuinte que toma. Uhum. Né? A empresa que toma. Se ela quiser restituir isso em conta, existe a possibilidade. E é isso que o público gosta de ouvir. Gastar menos e ganhar mais. Então fica ligado nisso que é muito importante. Nossa, não gosto de direito tributário, não gosto nada disso. Numa dessas você pega e restitui essa grana, você está com o din-din no bolso, pagando menos no mês seguinte e vai ganhar uma grana. Então fica ligado nisso. Lembrando que essa restituição, ela tem um tempo para ela tramitar perante a Receita, então não é uma coisa imediata, ela tem um tempo ali que a Receita tem para analisar, mas de fato existe a possibilidade, claro, a depender do caso e tudo mais, se for configurar um pagamento indevido, existe a possibilidade de restituir. Aqui, Léo, eu estava me lembrando aqui de uma outra coisa, também nesse gancho relacionado a encargos trabalhistas ou registrar um funcionário, de repente conceder para esse funcionário determinados benefícios. Isso eu também consigo ter um impacto no tributo. Por quê? Por exemplo, eu Mas pago no Simples? Impacta na minha contribuição previdenciária do Simples. Uhum. Por quê? Vamos supor que eu pago lá um vale alimentação, que eu pago um vale refeição, um vale transporte, concedo auxílio odontológico e auxílio convênio médico. A depender da forma em que isso é feito, ouçam bem, a depender da forma que isso é feito, tem que ser uma análise caso a caso, existe a possibilidade de que eu desconte esses valores que eu arquei lá da minha previdência, lá do previdenciário que eu tenho que pagar, do meu INSS, o famoso INSS. E por que depende? Porque depende da forma com que é feito esse pagamento. A Receita Federal ela trata isso com bastante particularidade. O pagamento foi feito in natura, o vale foi feito mediante ticket. Fala o que é natura. In natura, entregar o dinheiro simplesmente, ou fazer um Pix para a pessoa.
não ser vinculado a nenhum cartão de benefício, entendeu? Sim. A Receita entende que, a depender da forma que isso é pago, e é claro, aí a gente precisaria analisar a forma que a empresa faz esse pagamento para dizer pode ou não. A Receita entende que, a depender da forma que isso é pago, eu posso ou não deduzir do meu INSS. Mas existe sim essa possibilidade dentro do Simples Nacional. Tá? Então é uma outra questão também que envolve o registro do funcionário, algum benefício que você paga para ele, a possibilidade disso reverter em dedução para você do que você teria a pagar ali de tributo, né? E outro ponto que eu quero também deixar claro para o pessoal, que a galera foge muito de registrar funcionário, etc. Eu acho que além disso tudo que a gente está falando, que pode dar problema, que nesse caso aqui que a gente está falando de dar benefício, a gente pode reduzir e evitar problemas, é o simples fato de bons colaboradores, bons professores buscarem essa academia porque sabem que tem essa estrutura, entendeu? Então, eu tenho um professor aqui que eu sei e falo, nossa, Léo, já trabalhei em vários outros lugares que eu não sou registrado, não tenho FES, não tenho 13º, eles ganham por hora aula, eles vão viajar, eles ficam os seus 15 dias viajando sem receber. Então, você traz um conforto para os seus funcionários, para os bons funcionários buscarem a sua empresa, porque se você faz isso, você vai ser um dos poucos da região. E muitos dos casos, os bons vão querer trabalhar com você porque eles vão ter esse conforto, essa segurança de trabalhar na sua box, na sua academia. Então, além de tudo isso, você pode ter os melhores colaboradores, os melhores coaches, professores, justamente por isso, por ter essa segurança de ter toda essa parte jurídica redonda. Show? Vamos para mais uma pergunta. É uma pergunta simples, mas talvez para o ouvinte não seja. Como é feito o pagamento de férias dos colaboradores? É assim, as férias, hoje a gente tem algumas possibilidades de ser feito. Depois da reforma lá trabalhista, antes as férias o funcionário ficava 12 meses na empresa, que é o período aquisitivo, ficando nesses 12 meses, a depender da quantidade de faltas ali, ele tem o direito aos 30 dias de férias. Tá? Quando eu vou tirar o funcionário de férias, quando ele tem esse direito, eu tenho que pagar 1/3 de férias para começar. Hoje, existem algumas possibilidades. Por exemplo, férias. Não mais é necessário que a pessoa tire 30 dias corridos. Eu posso diluir em 3 períodos. 3? 3 períodos. Desde que um desses períodos não seja inferior a 14 dias. Então eu posso lá 14 dias de férias, depois mais 2 de 5 dias. Isso pra gente é legal, porque é muito difícil, eu acho que o seu colaborador, o seu coach, vai querer pegar um mês de férias. Pelo menos aqui comigo eles sempre pegam picado. Então pode estar dentro da lei isso. Claro, aí tem que avaliar se não tem nenhuma questão em convenção coletiva que eventualmente impeça. Porque na questão trabalhista, não é só a lei que dita o que deve ser pago e a forma que vai ser pago. Para cada categoria de trabalhador, em regra, existe um acordo ou uma convenção coletiva. E às vezes existem direitos que estão previstos nessa convenção e nesse acordo coletivo que, embora não estejam na lei, eles são de pagamento obrigatório. Porque a convenção faz lei entre as partes. Então também tem que avaliar essa questão, esse direito, essa possibilidade de parcelamento das férias, ela tem impedimento na convenção? Se não tiver, é uma opção legislativa que te permite fazer isso. Outra dúvida, ele vai picar as férias dele em 3 vezes. 1/3 já tem que pagar na primeira parcela dele das férias. Tá? Na primeira já, não é tipo, vou picar também as férias dele. Não. Tá, beleza. Outra coisa que às vezes parece que não é claro, os seus professores, a maioria que está aqui, ganha por hora aula. Se ele é registrado e tudo mais. Ele vai viajar 10 dias. Esses 10 dias você vai contabilizar como se ele estivesse dando a hora aula dele. E mais esse 1/3. Então você vai pagar o salário normal dele, mesmo ele sem dar aula. Você vai ter que colocar outro professor e mais 1/3. Então você vai ter esse custo a mais porque você vai ter que colocar outro professor e você vai ter que pagar a hora aula dele como se ele estivesse trabalhando e 1/3 do salário. Então, é simples. Ele saiu de férias, você vai pagar 1/3 do salário dele e quando for o salário dele normal, você não vai descontar nada dos dias que ele não trabalhou, porque o nosso é hora-aula. Então, a galera às vezes fica muito confusa nisso. Não. Tipo, se você ganhar 2.000, é simples. Você vai ganhar os seus 2.000 no 5º dia útil, mais 1/3. O nosso não. Eles às vezes ficam falando, nossa, será que as aulas que ele não deu, eu não vou pagar? Não, você tem que pagar. É a remuneração que o cara tem. Isso. Adicionada de 1/3. É simples. Simples. Assim. Outro problema que a galera tem também. Como nós não temos
o valor fixo, a galera às vezes fica meio... não entende como pagar o 13º. Aí eu até faço uma pergunta, que é o que eu faço assim. Eu tenho lá, mais ou menos, ele tá no olerite dele. Isso é uma das coisas. O meu olerite pode ser um valor fixo ou eu tenho que alterar todo mês referente a essa variação? Porque às vezes dá uns 40, 60 reais de diferença de hora-aula. Não, o olerite ele tem que refletir exatamente o período lá do mês passado que o cara trabalhou. Então teria que trocar sempre. Sim, sim. Se ele fez... Porque assim, ó, o olerite ele vai refletir os ganhos do funcionário. Se naquele mês ele trabalhou um pouquinho mais e tem direito a 60 reais a mais, o olerite tem que refletir isso. Sim. E o que eu faço, isso já está falando, legal, mas no final do ano, 13º, eu calculo todos os meses e faço a proporção do 13º que ele recebeu. Outro ponto muito interessante que nos meus estudos eu descobri que você deve poder falar melhor. Quando a gente fala eu sempre falo muito de bonificar os funcionários. Para você não se ferrar no futuro, estamos falando aqui para empresários, quando você for pagar uma comissão para recepções, um bônus que colocou mais alunos, etc., aí você vai poder falar melhor. Não faça esse pagamento e fala comissão, chama ele de prêmio, certo? A legislação trabalhista ela faz uma diferenciação, né? Comissão, prêmio, bonificação. O prêmio não enquadra dentro do salário, né? Isso, é a questão dos reflexos. Só que assim, não é uma questão de simplesmente chamar de prêmio. Porque a comissão é aquilo que o cara tem a receber por ele ter atingido ou feito a venda. O prêmio, ele é diferente. O prêmio eu pago quando o meu funcionário supera as minhas expectativas. Pô, o cara fez 110% esse mês. Eu vou dar um prêmio para ele. Então só tem que tomar cuidado para que na hora de fazer o pagamento desse prêmio não seja uma comissão meio que você está chamando de prêmio. Porque amanhã ou depois, numa eventual questão trabalhista, se esse prêmio for caracterizado como comissão, essa comissão que foi paga habitualmente, ela vai ter reflexo lá em todos os direitos trabalhistas da pessoa que envolvem o salário. Então essa comissão ela entraria em cima de 13º, de férias. Então ela tem todos os reflexos. Tá. Então assim, existe sim, o prêmio não integra, mas eu tenho que analisar se a minha empresa ela dá um prêmio ou uma comissão. Tá. Tente deixar bem claro que é um prêmio. Tenta fazer não fazer por fora, mas tenta entender como que você entrega esse prêmio para que seja sempre prêmio, para não incluir dentro do pagamento. Aí você vai ter que pagar um dia se ele sair também a rescisão, tudo em cima disso. Beleza? Vamos lá. Imposto, como é feito o pagamento de férias. Posso deixar meu colaborador no meio? Não posso. Até quanto de carga horária não se implica para se transformar criar vínculo? Tipo, se o cara... 2 aulas na semana, 3 aulas na semana... É uma pergunta, assim, é um pouco arriscado pensar dessa forma. Uma faxineira. Até quantas vezes na semana? É assim, volto naquela questão que eu disse. Não é muito questão de horário, quanto tempo. É a cobrança. É preencher os requisitos que caracterizam o vínculo de trabalho, o vínculo de emprego. Subordinação, habitualidade, eu exijo horário. Então, assim, é um pouco complexo você fazer uma análise se seu funcionário é, de fato, um empregado ou ele é um prestador de serviço com base só na quantidade de horas que ele está lá. Então, eu tenho que sempre... Volto naquilo que eu disse. Eu tenho que sempre analisar. Quais são os requisitos que caracterizam? E me perguntar. Essa pessoa, ela vem aqui todo dia? Ela vem poucas vezes na semana? Vamos supor, 3 vezes na semana. Tem a discussão, acima de 3 vezes na semana já caracteriza a habitualidade. É uma pergunta que a pessoa tem que se fazer. Vamos supor, você falou da faxineira. A faxineira vai lá todo dia? Vai, mas não tem horário e fica 1 hora por dia. Vou falar no meu caso. Então, isso é uma coisa que vai ter que analisar. Tirando essa questão do horário. Vai qualquer horário. Pode ser que nos caracterize, então, o vínculo empregatício. Mas eu disse, no seu caso. Nas outras empresas, tem que analisar de fato. Se fazer a pergunta, essa pessoa vem aqui assim? Ela vem aqui todo dia? Ela tem horário para sair? Eu cobro ela muito? Né? Ela tem liberdade para fazer as coisas dela? Se ela não estiver aqui na empresa no horário tal, eu vou ligar para ela para encher o saco? Vamos lá, outro ponto também, que até é uma pergunta e pode ajudar. Se ser acordado com a faxineira
vamos lá, se você trabalhar 20 dias, eu vou te pagar R$1.000, mas vai ser por diária. Então a gente dilui esses R$1.000 em 24 dias. Não veio, te tira uma diária. Isso tira o vínculo ou não? Porque você está pagando basicamente uma diarista ou não? Exato. Tem que analisar tudo que você falou. É o que eu tô falando. Porque assim, quando a gente está falando de direito trabalhista, a gente está falando realmente de uma questão que, por exemplo, o registro, a gente ficou, até importante eu falar isso, a gente falou, vamos registrar o funcionário porque eu vou abater lá no DAS e tal, não sei o quê. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que um funcionário que preenche os requisitos que eu disse, ele tem o direito de ser registrado. Então, é o que eu disse. Olha, a minha pessoa faz isso. A pessoa vem, ela fica. Eu combinei com ela. Depende. Se eu tenho um contrato de prestação de serviço e a pessoa vai lá num dia, falta, e de fato é um contrato de prestação, aí eu tenho a possibilidade de não pagar porque ela deixou de cumprir a parte dela da prestação de serviço. Mas ainda assim, combinei isso com ela. Eu preencho os requisitos ou não? Isso é uma análise muito casuística. Então, assim, é até complicado eu falar e vai parecer repetitivo. Tem que analisar. Mas, de fato, é isso. Por quê? Eu tenho que pegar minha situação lá com esse funcionário e ver tudo isso que eu disse. Vem com habitualidade, ele é subordinado, não é? Porque eu posso chamar da forma que for. Eu posso chamar de prestador de serviço, eu posso chamar de assessor, posso chamar de qualquer coisa. Preencher os requisitos. E na mão do juiz vai ser isso, ele vai analisar também, você não tem o certo ou errado. Não, mas aí a gente não pode sempre perder. Não pode perder de vista que no direito trabalhista, se eu não conseguir comprovar as minhas alegações, é presunção em favor do trabalhador. Tá? Então, assim, isso já leva até um ponto que é muito importante de se eu tenho um prestador de serviço, eu tenho que ter tudo ali, o contrato bonitinho, comprovar. Não posso ficar mandando mensagem, exigir o cara, porque numa ação trabalhista, se tem alguma questão envolvendo que dê a mínima possibilidade que aquilo seja um vínculo de emprego e não uma prestação de serviço, o juiz vai reconhecer. Mas eu posso cobrar um prestador de serviço, não posso? Você pode, desde que esse prestador de serviço ele não tenha que ir todo dia na sua empresa. Entendi. Desde que esse prestador de serviço não tenha compromisso de horário com você. Chamei um cara para fazer uma reforma. O cara veio aqui, não é um prestador, não é um empregado lá do CrossFit. É um cara que está fazendo uma obra, tem um contrato, ele está prestando serviço. Bom, ele não veio e não cumpriu lá a diária dele. É o que eu disse. Eu tenho a oportunidade, o direito de não pagar. Mas aí a gente está falando de um direito que não é uma questão trabalhista. Sim. É um direito lascívio que, se ele não cumpriu com a parte dele, não tem que cumprir com a minha parte de fazer o pagamento. Mas no direito trabalhista, a gente tem que analisar tudo isso. E quando a gente está falando de prestação de serviço, que a pessoa está lá dentro da sua empresa quase todo dia, tem que ter muita cautela. Tá. Agora vamos para o outro lado, que é o que realmente ele é o seu prestador de serviço, o seu contratado, você registrou ele bonitinho. E para evitar problemas futuros, que eu conheço academias que já teve esses problemas, é o controle do livro-ponto. Acredito que ninguém vai ter aqueles cartõezinhos igual empresa maior, mas é algo bem importante você ter esse controle do livro-ponto, porque eu já vi casos de professores que colocavam a academia no pau, que às vezes eles estavam dando personal por fora, tipo assim, não era mais hora, ele não estava dentro mais do expediente da academia, acabou o turno dele das 4 às 8, e aí depois ele estava dando personal por fora, e ele alegou que essa hora a mais ele estava trabalhando para a academia. O conhecido meu dono falou que tinha câmeras e tudo mais, e conseguiu provar, não sei como está o andamento do processo. Mas também é legal você ter que ter esse controle de hora-aula. Acabou o turno, foi lá, anotou, é isso, eu pago por isso. Então, acredito que se tiver bonitinho assinado que ele entrou nesse horário, ele saiu, você está pagando em cima disso, dificilmente terá problema? É assim, vamos lá para a questão do ponto eletrônico. Primeira coisa que o empresário tem que saber, minha empresa tem mais de 10 funcionários, né? Então eu tenho a obrigação de ter registro de ponto. É obrigação. É o meu separado, nenhuma tem mais. Tá? Então, esse é o ponto principal. A outra questão, registro de ponto. É o registro eletrônico que você falou? Qualquer tipo de registro. Normalmente o registro eletrônico. Tá. Você falou que registro de ponto é acima de... Registro de ponto acima de 10 funcionários, eu tenho que ter o controle. Mas eu tenho que ter... Agora, a empresa com menos de 10 funcionários, o que a gente pode falar? O que é o ideal? Tem lá, faço o controle de ponto também, normal. E o principal é instruir o seu funcionário. Por quê? O que pega muitas vezes numa discussão? Aquele ponto lá que o cara assina todo dia das 8 às 18. Ele não faz controle nenhum do horário que ele está chegando.
é às 8 às 18, todo dia. O cara não atrasa 1 minuto. Então a primeira coisa que você tem que falar, você chegou 8h01, 8h02, 8h03, é 8h03. Você saiu 6h50, é 6h50. Você saiu 6 horas, 6 horas. E aí, até esse caso que você estava falando dessa academia, existem empresas que têm tanto medo de que o funcionário pique o ponto e continue na empresa, justamente para não dar essa discussão de hora extras, que tem regimento interno que proíbe o funcionário de bater ponto e continuar na empresa. Proíbe. Vou sair para almoçar. Vou sair para almoçar. Vai fora lá, da empresa. Fora da empresa. Bati meu ponto na hora de ir embora. Quero dar personal aqui. Já tem que ficar um pouco de antena ligada aí. Se ele continuar aqui, será que amanhã ele vai falar que é hora extra? Como que nega isso para ele? Então, aí é o que eu tô te falando. Eu tenho que provar que ele não estava lá fazendo hora extra. Porque a legislação trabalhista, ela protege, por princípio, o empregado. Ou seja, se ele for de má fé, a gente tá ferrado, porque... Se você não tiver prova de que Mas como que você vai ter a prova? Ele assinou o ponto ali, acabou o turno dele, e ele tá lá dando um personal. Como que você prova? Com uma câmera? Testemunha. Então tem que ter câmera, é isso? Ele tava ali utilizando o meu espaço... Dá pra ver que ele tá ali com o personal na câmera. Não, mas a câmera ela não é nem relevante. Se eu tiver demonstrar a dinâmica de como aconteceu, legal. Mas se eu tenho uma testemunha que fala, não, o horário dele é das 8 às 18, por exemplo, e aí depois desse horário ele utiliza o espaço para dar personal e aí ele faz da forma que ele quiser, aí já é uma outra questão. Conseguiria provar isso por meio de uma testemunha, por exemplo. Alguém que não tivesse, claro, nenhuma relação ali de amizade com o dono do CrossFit ou da academia, uma pessoa isenta que falasse, não, de fato, ele fica lá. Eu acho que, dando um geral aqui, que eu acho que eu tô refletindo, que faz 8 anos que eu empreendo. Eu tô começando a estudar esse ano, porque esse ano, o que eu parei pra pensar? Eu falei assim, cara, eu quero refazer o método skill inteiro. E todos os pontos eu quero incluir a parte de franquia, que eu trouxe aqui um rapaz, essa parte tributária. O meu financeiro, eu aprendi a fazer o meu financeiro por necessidade. Não eu aprendi os pontos específicos e tudo mais. Meu financeiro é muito redondo, mas eu não tive treinamento para isso. Então eu comecei a estudar. Comecei a estudar o financeiro, comecei a estudar o direito tributário. E que eu, pegando toda essa ideia... Eu acho que é isso, lógico, eu não estou falando que você vai ter colaboradores que vão querer passar a perna, não. Mas, gente, nós somos empresários. É normal isso. Uma realidade. Infelizmente acontece. E assim, a gente também não pode generalizar e falar assim, não, o empregado. O empregado. Às vezes o empregado ele tem um direito e a empresa não tá honrando com esse direito. Então, é tudo isso que eu estou querendo dizer, de você ter esse conhecimento. Você precisa saber o básico. Você precisa pegar aqui esse podcast, estudar, anotar, vai atrás de um curso de direito tributário, já vai ter no método skill, você vai ver lá tudo certinho que o Ale vai dar. Eu vou falar também alguma... A gente precisa até pensar como que a gente vai dividir, porque eu podendo falar um pouquinho mais da área, ou se você vai dar tudo. O que você preferir. Mas você precisa entender e eu acho que o seu colaborador, tanto o colaborador que você está fazendo errado, mas aliás, vamos pegar no caso que você não faz nada errado. Você mostrar para sua equipe que você entende aquilo que você está fazendo. Então, todos esses processos de anotar 6 e 1 e tudo mais é porque você entende. Então, deixa ele mais tranquilo de tá tudo certo. E no caso que se você tem um cara que quer realmente, de má fé, tirar dinheiro de você, desde que ele entrou, ele já entender que ele não vai conseguir isso fácil porque você entende essa parte tributária. Se ele pega e fala, nossa, aquele dono ali não sabe porra nenhuma, e é um cara que quer fazer sacanagem, eu vou deitar e rolar, vou ficar uma horazinha ali a mais, vou falar que eu tô fazendo hora de almoço, vou comer ali na lanchonete. Só que isso só vai acontecer se a empresa, primeiro, não tiver conhecimento do que ela tem que fazer numa situação dessa. Que é isso, o dono que eu tô falando, precisa entender. E a partir do momento que começar a entender que isso está acontecendo, aí existem algumas questões que a empresa pode fazer, advertir a pessoa, aqui o combinado aqui no nosso caso é que o horário de almoço você faz ali, por exemplo, em outro lugar, não mais no estabelecimento. O seu personal, por exemplo,
Deixar claro que você sabe que, tô te liberando fazer o personal aqui, mas, você assinou o seu ponto. Sabe uma questão? Por exemplo, você faz um contrato com a pessoa que de tal dia, tal horário, você está cedendo o espaço para ela da personal. É um documento que você tem na mão que fica mais tranquilo para você provar isso. Eu tenho essa situação que eu quero deixar o cara da personal, mas ele está dando personal ali exclusivamente para ele, mas eu permito que ele use o meu espaço. Faz um contrato. Contrato que você está cedendo ali de tal dia, tal horário, aquele espacinho para ele fazer. E, turma, uma das coisas que eu tô falando aqui para vocês, muitos aqui do caso, eu comecei a fazer agora. É uma das coisas que a gente sempre conversou. Sempre fechei os olhos, sempre deixei na mão do contador. E a gente sabe, o contador não está dentro da empresa. Porra, é igual o marketing que eu falo. Você vai contratar uma empresa de marketing, você tem que estar no dia a dia, porque ele não vive o que você vive. Caraca, esse microfone aqui tá... Aqui, agora parou. Eles não vivem o que a gente vive. Então você precisa... Um bom gestor precisa entender um pouquinho de tudo. Vai ter uma coisa que você é melhor... Você vai ser um pouquinho melhor de vendas, você vai ser um pouquinho melhor de liderança, você vai ser um pouquinho melhor de experiência do cliente, mas você precisa entender um pouquinho de tudo e não pode fechar os olhos para a parte tributária. Olha o tanto de coisa que a gente falou, olha o tanto que você pode se ferrar se você não entender. Não, isso é a ponta do iceberg só. Hoje a gente tá aqui falando de algumas questões pontuais, mas a hora que você entra na empresa mesmo, eu falo isso pela prática lá do dia a dia, você acaba achando outras coisas que a empresa às vezes nem sonha. Tanto um passivo quanto até um crédito. Uhum. Então é por isso que eu digo, às vezes a economia que ela vai fazer não é só dali para frente, é dali para frente e mais um pouco. Então, assim, é importante, a pontinha do iceberg, tem muita coisa que a empresa tem que analisar. E eu falo, Léo, para todo mundo que estiver ouvindo, eu acho assim, uma empresa que ela quer crescer, eu não falo nem que ela tem que ter ali, em um primeiro momento, um bom advogado com ela. Todo dia, lado a lado. Ela tem que ter um advogado, talvez, que vá acompanhar os passos dessa empresa, o que ele vai fazer, um contrato, analisar. Mas ainda assim... De giro rápido, ela tem que ter um bom contador que vai entender a empresa do cara, que entende a legislação, que consegue fazer essa união de vida real da empresa com o que tem na legislação e encontrar, se for o caso, algum benefício para você a partir da sua situação, uma questão mais individualizada e não simplesmente faturou, emitiu DAS, faturou, emitiu DAS. É lógico, tem às vezes coisa que não dá para ser feito, mas conhecer essa empresa. E assim, e além disso, por exemplo, essas questões trabalhistas, um bom setor de RH também dá um bom respaldo para isso. Um bom setor de RH, estou falando ali para começo, no seu, olha, essas dúvidas pontuais. E lógico, um advogado ali também junto, acompanhando, tirando dúvidas às vezes sobre uma questão que o meu RH também não sabe, ou a minha contabilidade também está com dúvida. Entra o advogado para confirmar, não, é isso. Entra o advogado para fazer um contrato, desde o seu contrato de prestação de serviço que você tem com o aluno. Eu vou entrar nesse ponto de contrato com os alunos. Até outros contratos seu dia a dia, até uma compra sua com um determinado fornecedor, você sabe, você já teve problema com compra de equipamento, que é uma dor de cabeça a hora que dá, se não tiver bonitinho não vai. Então assim, eu entendo dessa forma. Fala turma, você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. Vou passar um pouquinho para a nossa realidade, que a gente sabe que, triste falar, mas o nosso setor não é um setor que a gente consegue ter uma margem muito grande de lucro. Então é difícil a gente conseguir ter toda uma estrutura. Por isso que eu falo, entenda o mínimo para ver se você tem pelo menos um setor de contabilidade bom. Tô pagando 400, tá tranquilo, mas o da esquina eu pago 700, mas eu vou economizar 3 porque o cara entende das coisas, então começa a analisar isso de tá na balança, tá valendo a pena eu pagar 200, 300 reais a menos num ruim que não faz porra nenhuma ou num bom? Cara, e é algo que eu digo aí, hoje que dia 13 de junho, 14 de junho de 2024, é um dos futuros passos da Skill Business.
Hoje a gente faz toda a parte de vendas, retenção, experiência do cliente. A gente está já setorizando a parte de marketing para ficar top. E o futuro nosso é fazer a parte de contabilidade, mas fazer com excelência. Exatamente isso. Tem um setor jurídico da Skill que faz para os nossos clientes. Exatamente. Então hoje eu sei que nossos clientes pagam ali seus 600, 700 reais por contabilidade. E o contador não tem contato nenhum, não sabe nada do que acontece na empresa. Se a gente fizer todo esse processo, a gente só trabalhando com academia, o retorno que a gente vai ter é extremamente diferente. A gente vai conseguir trazer muito mais resultado. Vai ser um futuro da Skill Business que eu acho que a gente vai pegar essas 3 pontas do iceberg aí. A gente vai pegar a gestão geral, o marketing, né, que tá meio incluso, mas é um outro setor, e a contabilidade. Aí a gente fecha e a gente consegue um resultado muito bom para os nossos clientes. São 3 pilares bem importantes para qualquer empresa desse segmento, né? Saúde. Agora vamos para o último tópico. Contrato para cliente. Muita gente não tem. Não. E eu acho que eu posso falar bastante também sobre essa parte. Muita gente não tem. E tem muita gente que tem problema na questão de o cliente fez um contrato anual comigo, ele deu o cartão recusado, ele não quer pagar a multa. E o que ele precisa pagar? Quantos por cento? Tem algum valor? Acredito que seja só 10% que está dentro do regime. Se eu quiser cobrar mais, eu posso ou não? É assim, o contrato, o papel lá, vai aceitar tudo. Se você quiser colocar uma multa de 70%, você pode colocar. Uhum. A questão é que hoje entende-se que essa multa em patamar que supera, salvo melhor juízo, 10%, ela já é considerada abusiva. Então, assim, para que eu vou colocar uma multa que supera 10%, se o cara já não está querendo pagar, o fim disso vai ser ou uma notificação extrajudicial ou uma ação judicial para eu entrar na justiça e eu perder a ação. E se ele não quiser pagar esses 10% e eu mandar um boleto para ele protestando, eu tô dentro, tô certinho? Os 10%, você fala. Aí eu entendo que não teria risco, porque se a gente tem uma multa maior e você protesta, tem risco dele questionar e falar, não, você está protestando um valor indevido, essa multa tem que ser no mínimo 10%. Agora, seguir a legalidade, 10%. E ainda assim, a pessoa deixou de pagar, não tem porquê ou não tem motivo para que eu não faça a cobrança. E se a pessoa simplesmente, vamos lá, a pessoa faltam 10 meses para pagar, ela não, simplesmente o cartão dela deu recusado, ela não pediu cancelamento nem nada, eu posso cobrar os valores cheios ou ter que cobrar só o cancelamento, porque ela não pediu o cancelamento. Ela está com 10 parcelas em aberto. Não é só 10% dessas 10 parcelas porque ela não pediu cancelamento. Ela simplesmente sumiu. Eu posso mandar esse boleto cobrando ela pelas 10 parcelas. É assim, tudo vai depender de uma questão. Em algum momento ela informou que ela queria cancelar? Não, nesse caso não. Então assim, aí vai ter que fazer uma análise. Eu vou ser muito sincero. Pode ser considerado arriscado eu cobrar o residual, ainda que ela não tenha solicitado o cancelamento formal da matrícula. Vou dizer o porquê. Quando a gente está dentro de uma relação de prestação de serviço, eu só sou remunerado quando eu presto o serviço. Uhum. Existe sim uma discussão, mas o serviço estava à disposição dela. Mas entra numa discussão de que efetivamente, se você não prestou o serviço para ela, nesse caso, ainda que ela não tenha comunicado formalmente o cancelamento, eventual cobrança dos meses posteriores caracterizaria um enriquecimento ilícito por parte da empresa. Porque, bom, eu não prestei, ela não usufruiu do meu serviço. Ok que eu deixei ele à disposição, mas eu não posso cobrar. Por isso que, nesses casos, tem que ter cautela. Tem que ter cautela, porque às vezes você vai no ímpeto de fazer essa cobrança e, você pega uma pessoa que ela já vai reverter, aí te joga lá uns danos morais, eventualmente. Claro, seria difícil de pegar um danos morais nesse sentido, mas você entra com uma ação, você pode acabar perdendo essa ação justamente pelo fato de que, bom, nesse caso, deixa eu ver, que aí, Léo, que eu falo que é a importância do advogado. O meu contrato, ele tem a previsão de 10%, que é o que fala a lei, só que toda a situação jurídica ela tem que ser analisada meio que caso a caso. Por quê? Existe hoje o que a lei diz e existe hoje aquilo que é chamado de jurisprudência. O que é jurisprudência? É o entendimento reiterado de um determinado tribunal sobre uma determinada matéria. E esse entendimento ele pode ser lá do STF ou STJ, que pode aplicar para os outros tribunais, ou pode ser entendimento daquele próprio tribunal. Então, assim, pode ser que um tribunal entenda que se a pessoa não formalizar o pedido de cancelamento, eu coloquei o serviço à disposição e eu posso cobrar,
Mas existe tribunal que fala, não, se a pessoa não foi mais, você não pode cobrar porque você não prestou o serviço para ela. Então seria um enriquecimento ilícito da sua parte. Então aí que entra o advogado. Peraí, onde que está minha empresa? Ela está vinculada a qual tribunal? Ah, esse tribunal aqui, ele entende que eu posso fazer a cobrança. Então talvez eu faça essa cobrança. O advogado tem que analisar aquele caso concreto de acordo com o entendimento dos tribunais vinculados, que a empresa está vinculada. Então se de repente o tribunal entende, não, você pode fazer a cobrança porque não teve cancelamento formal de matrícula, faço a cobrança. Se eu pego um tribunal que não entende dessa forma, eu não faço a cobrança. Por que eu vou fazer a cobrança se eu sei que eu vou perder? Então, é aí que entra o advogado para fazer essa análise, que é uma análise mesmo jurídica. Entendi. Entendeu? Então, nessa situação, o ideal Ale, você, tô com esse caso aqui, me passa. Léo, deixa eu dar uma olhadinha. Tem entendimento aqui de que pode fazer essa cobrança. Quer fazer? Tem que ter esse aconselhamento do advogado sempre. Tem alguém... Pague alguém, tem algum conhecido, mas nós não sabemos essas leis todas. A gente precisa ter alguém para ajudar a gente. Né? Eu estou tomando um pouco de cuidado para falar algumas coisas, Sim. porque no podcast a gente está falando para muitas pessoas com situações distintas. Sim. Então, tem que ter cautela. Exatamente. Então, é muito particular. É muito particular mesmo como que você vai se portar diante de um possível conflito jurídico. Entendeu? Então, é a importância mesmo do advogado chegar, tá acontecendo isso. E analisar e ver o que é ser feito, né? o que é melhor para ser feito naquele momento. Show de bola. Eu acho que matamos os nossos tópicos. Agradecer ao nosso patrocinador, a Brave. O Ale comentou ali que eu já tive problema com o material, mas não com a Brave. Comprei o material esses dias, chegou em 5 dias. Eles são top, não tem nem o que falar. Vai estar aqui. Que descrição. Isso, que gancho na propaganda. Você viu, moleque? Não, eles são bravos demais, eles estão dominando o mercado. Queria agradecer o Ale. Tamo junto. Turma, bate-papo muito importante. Não fechem os olhos para isso, porque você é empresário, você não é só um praticante da modalidade. Você é empresário, você precisa entender o básico disso. Fechou? Valeu? Valeu pelo convite. Tamo junto. Qualquer coisa, só me procurar, as redes sociais, o Léo depois deixa aí, ou nos procure lá na HMPX, que é a empresa que a gente trabalha. 50 mil. Tá bom? Agradeço pelo convite. É nóis.